de pregação, mas a minha lapidação começou por aqui, nesse ministério. Semana passada eu falava exatamente isso, onde eu comecei, onde Deus primeiro plantou os meus pés. Eu falava dessa sala, e ela já viveu um projeto belíssimo de alfabetização de adultos, quando eu fui coordenador desse ministério. Então aqui era uma sala de aula, onde pessoas que não sabiam ler e escrever saíram lendo e escrevendo. Então, para a glória de Deus, continuamos aqui. Essa sala agora tem um nome, mesmo no próprio ministério, né? Ministério de Promoção Humana. Sou biólogo, trabalho nessa área e hoje eu fui convidado pela coordenação do grupo de oração, do ministério. A gente fala tanto de grupo, né? E eu queria que vocês começassem abrindo uma palavra em Lucas 2, foi uma palavra que Deus me deu ontem, de 13 a 17. Marcos 2, de 13 a 17. Posso proclamar? Ou precisam da página? 1324 na Bíblia da Ave Maria, que tem os olhos que não seja necessário uma Bíblia com a letra graúda, né? E vocês viram que a página muda, né? Então, digamos, a mais universal seria 1324. Qual é o título dessa passagem? Vocação de Levi. Essa foi a palavra que Deus colocou ontem no meu coração. A palavra de Deus diz assim: Jesus saiu de novo para perto do mar, e toda a multidão foi ter com ele, e ele os ensinava. Então, qual é o tema da nossa pregação, da nossa formação nessa manhã? Uma liderança bem formada gera servos comprometidos com a salvação das almas. Uma liderança bem formada gera servos comprometidos com a salvação das almas. Meus irmãos, quando nós fomos sendo chamados para essa missão, quando Deus colocou na nossa vida esse chamado para ser do movimento da renovação carismática católica, vocês imaginavam que Deus poderia trazer vocês até aqui? Não. Tinham em mente que esse seria o chamado de vocês? Não sabíamos absolutamente nada. A única coisa que nós queremos é estar com Ele. Somente isso. Você vê que a palavra de Deus começa com Jesus reunindo uma grande multidão perto dele. Uma grande multidão. Mas isso significa dizer que ele estava designando todos para uma missão. Não. O que Jesus estava fazendo primeiramente? Ensinando. Na minha vida de professor, para eu fazer uma prova, primeiro eu preciso ensinar o assunto. Porque eu não posso fazer uma prova para alunos que nunca viram aquele assunto. Né? Então a primeira coisa que o Senhor nos faz, quando Ele nos chama para ser renovação carismática católica, é conhecer Ele. O primeiro ensinamento é esse. Quem é Jesus? É só o quadro que eu tenho em casa? É o da cruz que eu olho na igreja, ou eu tenho na minha casa, acabei também de contemplá-lo através das artes? Quem é Jesus? Então, essa é uma das primeiras coisas que nós precisamos descobrir. Quem é Jesus? O Jesus que eu criei, de olhos azuis, muito bonito, ninguém
ninguém sabe se ele tem olhos azuis, porque pela lógica da genética ele não teria olhos azuis. Então a gente vai tendo uma familiaridade com Jesus de uma maneira muito bela. Mas às vezes ela é apenas uma história contada para mim. O que de fato eu preciso ter é uma experiência com Jesus. Não só ouvir falar dele, mas poder abrir a minha boca e dizer: eu sinto Jesus, eu conheço Jesus, eu falo com Jesus, ele fala comigo. O que mais um agente de promoção humana precisa ter é essa certeza, porque aonde a gente chega pode ser em locais que as pessoas nem acreditam mais em Jesus, porque já pediram tanto, já foram tão humilhadas, que aos olhos dela parece que Jesus não as vê. E você chega falando de um Jesus que enxerga você, que cuida dela, mas que na verdade ela vive dentro de uma sociedade que hoje cada vez mais não fala corretamente de Jesus. Pelo contrário, tenta tirar Jesus do coração das pessoas. Quando nós temos lutado para falar que Jesus é real, é vivo, transforma, cura, liberta, tira o homem da margem, torna ele uma nova criatura. E por que nós devemos falar isso? Porque você olha para você. Talvez você não era uma boa peça antes de uma experiência com Deus. Quando a gente fala isso, e eu falo isso não se traduz a uma vida marginalizada por drogas. Não, a gente só pensa às vezes nessas realidades. Mas todos nós somos resgatados e promovidos porque a nossa natureza humana é pecadora, é difícil. E que nem todo mundo sabe lidar com você, e nem você mesmo com você mesmo. Tem hora que nem você entende você. Então, a todo momento, a gente precisa de fato estar ao redor da barra para se formar, até mesmo para se autoconhecer. A gente não vem só para os outros, a gente primeiro vem por nós, porque às vezes no nosso olhar o outro está doente, mas de fato às vezes quem está mais doente sou eu e não ele. Cada um tem suas mazelas, cada um tem suas misérias, não é verdade? E às vezes a gente tem sempre um olhar de que as misérias do outro é maior do que as minhas. E aí a gente pode criar até uma vaidade nossa de achar que eu já sou curado, o outro que precisa de cura. E a todo momento nós precisamos ser curados, restaurados, transformados, para que o outro veja Cristo em nós. E só há Cristo em nós se nós realmente formos lavados por Ele. Se a gente viver esse refrigério que foi agora cantado. A palavra de Deus continua assim: quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no posto de arrecadação, e disse-lhe, vamos dizer junto? Segue-me. E Levi, levantando, seguiu. Em seguida, pôs a mesa na sua casa, e muitos cobradores de impostos e pecadores tomaram lugar com ele e seus discípulos. Os escribas do partido dos fariseus, vendo-o comer com as pessoas de má vida e publicano, diziam aos seus discípulos: ele come com os publicanos, com a gente de má vida. Com a gente de má vida é uma pergunta. Ouvindo, Jesus replicou: os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Quando Deus me deu essa palavra ontem, é uma palavra além da que já foi dada pela coordenação, eu fiquei pensando nessa palavra o tempo todo. O tempo todo. A primeira coisa, meus irmãos,
Jesus vivia parte do seu apostolado formando mesmo. Tanto que ele começou aonde? A dar dor de cabeça para Nossa Senhora, indo para a sinagoga. Ele começou a dar dor de cabeça para ela ali, indo para a sinagoga. Pense que não, já era ele que estava falando, com tanta sabedoria que tinha. E aí nós vamos percebendo que está em Jesus essa graça de querer formar o outro, de querer que o outro tenha o conhecimento. A doutrina que ele estava recebendo, ele não retia. Ele não retia. Levi também era chamado de Mateus. Minha gente, esse estado. Bota só um monte. Vou puxar mais para cá. Alguém me ajuda aqui? Por favor. Problema suave. Levi também era chamado de Mateus. Ele era um cobrador de impostos, e vocês sabem como era o caráter dessas pessoas que cobravam impostos. Tinha um caráter duvidoso. As pessoas não os viam com bons olhos. Mas mesmo assim, olha o que Jesus faz. Né? Olha para Levi e chama Levi. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o olhar de Jesus é um olhar de águia. É um olhar que vai além, que vê além. E nós estamos num contexto de falar de uma liderança que precisa ser bem formada. E vocês que estão aqui, se o são, que bom. E se serão, que bom também. Porque a gente não sabe o que Deus tem para nós. O que nós sabemos e precisamos ter certeza é o que eu quero para mim. E eu quero Jesus na minha vida. Então essa é uma grande certeza que nós precisamos ter. Eu quero Jesus para mim. Eu quero conhecer mais. Quando eu entrei na renovação, com os meus 16 anos de idade, hoje eu estou na casa dos 40, quase chegando aos 50, era nessa sala que aconteciam os cursos da renovação. E à noite, dia de terça, dia de quinta, e aqui estava eu. Não tinha ministério, não tinha pensamento nenhum de ser líder, a única coisa que eu tinha era sede. Então dizia, vai ter formação de dons, eu vim. Vai ter formação de espiritualidade, eu vim. Vai ter curso de vida de oração, eu vinha. Tudo eu vim. Só não vinha se meus pais não permitissem, porque eu era menor de idade. Mas tudo eu queria vir. Porque eu queria crescer na graça de Deus. Então, quando o Senhor ele olha para nós, ele alargou a sua visão de uma maneira diferente. E aí ele foi nos chamando. Assim como ele chamou Levi, que tinha um caráter duvidoso, sim. Ele era cobrador de impostos, sim. Mas o Senhor falou isso para ele. Segue-me. Segue-me. E esse segue-me não foi depois de olhar o currículo de Levi. Ele sabia. Tudo hoje é análise de currículo. E muitas vezes a análise de currículo, eu já vi você não gostar da foto, já descartar a pessoa. Às vezes ele lê, mas não gostou da foto. A imagem visual conta muito também. Às vezes você nem sabe que foi descartar. Eu já vi isso acontecer. Não usa essa foto. Você já olha com um olhar de rejeição. Você pode até ler tudo. Aí você volta para aquilo que te fez rejeitar. Outros serão por outras situações, por outras realidades. A maneira como você chega, a maneira como você se apresenta, a maneira como você está vestido, tudo isso hoje é olhar, é observar. Jesus dispensou tudo isso. Apenas o chamou. Isso para nos dizer, meus irmãos, que a escolha é para cada um de nós que estamos aqui. Só que Levi foi
Inclusive foi botar a mesa em casa, né? E foi. Então a gente tem dois caminhos: ir ou não ir. Aqui não se obriga a nada. Ir ou não ir. Eu tenho muito para você, mas você também tem o direito de escolher. Eu quero ou eu não quero. Só que vocês quiseram, agora tem que aguentar. O problema está aí. Eu quis. E eu lembro que chegou um momento, quando eu fui coordenador estadual, que eu dizia assim: Senhor, eu devia ter aprendido tanto. Porque talvez eu nem tivesse aqui. Porque quando a gente coordena, a gente se expõe. E a gente se expõe por inteiro. E todo mundo nos olha. Uns para nos amar, outros para nos criticar, outros para ficar no intermediário, ora amando, ora metendo lenha. E temos intermediários. Mas, meus irmãos, o que deve ficar no nosso coração é aquilo que Deus falou para mim. Se Ele me chamou, e foi Ele que me gerou, no seio da minha mãe, que conhece todas as minhas células, os fios do meu cabelo, e sabe o meu caráter, a minha conduta, as minhas lutas, as minhas misérias, as minhas qualidades, que a gente não é só miséria. Então Ele vai arcar com isso. Não é à toa que para todos aqueles que Ele chamou, Ele disse: eu estarei contigo. Disse para Moisés, disse para Josué, continuou dizendo para Maria, disse para José, disse para todos que Ele chamou: eu estarei contigo. Agora, o que é que Ele diz também? Mas não saia daqui. Não te mete a querer achar que sabe. Não sai daqui. Não deixa de clamar. Não deixa de pedir. É por isso que nós seguimos a doutrina dos apóstolos. Porque eles foram doutrinados para clamar o Espírito. Para não fazer nada sem pedir o Espírito. Eles foram orientados a isso. Então Levi deixou tudo. E é por isso que eu digo para vocês que o meu sim, ele precisa ser por inteiro para Deus. Aonde eu vou ter a razão e a emoção juntas. A emoção é o que me faz ser maduro. É isso que vai me fazer maduro. Eu não vivo só de lágrimas, mas também não vivo só do meu racional. Eu tenho essas duas realidades que fazem parte da minha vida. Até porque nós somos três dimensões: corpo, alma e espírito. Mas quando nós somos chamados, o nosso sim é por inteiro. É como uma missão que eu fui chamado agora, e eu dizia assim: eu preciso conversar com o senhor. O senhor é a pessoa que me chamou. Preciso conversar com o senhor. No final eu vou até dizer que o chamado foi esse. Porque ou eu sou inteiro, ou eu não entro. Eu não consigo ser metade. E Deus não merece metade. Ele merece o meu todo. Porque na cruz não estava só a metade dele, estava ele todo. Todo. E olha que visivelmente claro, dos pés à cabeça. Onde está a coroa? Na cabeça. Onde está o último prego? Nos pés. Todo. Integramente. Todo. Se você pegar a cruz verdadeira assim de Jesus desfigurar, você vai ver que tem corte em todo lugar. Tem sangue em todo lugar. Não só em algumas partes. Então ele se deu inteiro. Eu não posso me dar por metade. Isso é a primeira coisa que a gente precisa lembrar. Um escolhido por Deus nem sempre foi encontrado totalmente doutrinado para melhor servir. Então, por mais que a gente esteja falando de uma liderança bem formada, comprometida, mas nem todos vocês foram chamados assim. Eu não fui chamado assim.
Quando eu fui chamado para a promoção humana, aqui não existia praticamente nada da promoção. Foi o que eu fiz. Fui lá em Goiânia, fui lá em São Paulo, atrás de quem sabia, estudante, fazendo rifa para poder pagar uma passagem. Mas fui. Aonde tinha livro, eu lia. Consegui implantar esse ministério aqui. Trouxe a coordenadora nacional, na época, que era a Marisete. Fizemos um encontro enorme aqui nesse auditório para que esse ministério fosse implantado. Ninguém valorizava muito, ninguém sabia nem o que era, mas saiu todo mundo em lágrimas quando conheceu esse ministério. Inclusive, eu também, porque eu não sabia tudo dele. Mas Deus falava que o meu lugar, em primeiro lugar, era aqui. Porque o mais necessitado naquela época não era o doente, não era o enfermo, não era o preso, era o César. Eu precisava ser lapidado. Vocês estão vendo esse rapazinho aqui? É filho único. Vocês imaginam que é um filho único? Todo arrumadinho. Quem me ensinou a andar arrumado? É mãe. Cheiroso? É mãe. Foram os meus pais que deram tudo. E continuam dando, só que hoje eu também oferto. Retribuindo por amor. Eles não me cobram isso. Hoje meu pai é falecido. Mas muita coisa dentro de mim precisava ser curado, como diz a música, renovado. Então, quando eu olhava assim, o que faz a promoção humana? As pessoas diziam muita coisa, cuida dos doentes, cuida das crianças, cuida dos presos, mas eu ainda era preso em mim mesmo. Eu ainda tinha feridas dentro de mim. Então, o primeiro doente era eu. Então, Deus me trouxe para curar minhas feridas aqui. E ainda sou curado em muitos cantos aonde eu passo. No próprio ministério que hoje realmente eu participo e dou a minha vida. Então, nessa relação, meus irmãos, fiquem bem tranquilos. Eu estou falando no Ministério de Informação, não sei do Ministério de Promoção Humana, não sei de muita coisa. Ótimo. Sinal de que você tem tudo para buscar aprender. O que você não pode é achar que por você Deus tudo fará. Porque você também tem que fazer a sua parte. Vocês têm aqui várias apostilhas. Se vocês ainda não leram ela, pois está bom de começar a ler. Tem várias. E sempre que o Papa fala sobre essa área da promoção humana, você deve ser o primeiro a buscar comprar para ler. Documentos fininhos, muitas vezes, ele vai fazer. Uma das é a que fala do amor. Existe serviço sem amor? Não existe. Não existe servir a Deus sem amor. Se tem uma coisa que deve brotar dentro de você, é amor. Se você tiver amor, você melhor servirá. Porque não adianta ser formado e não ter aprendido a principal doutrina, que é a do amor. Não adianta o conhecimento se lhes faltar amor. Não adianta ter a teologia se lhes faltar amor. Porque ela não vai mudar muita coisa na vida do mundo. Às vezes você vai dar uma formação belíssima, mas saiu por aqui, as pessoas querem falar com você e você nem deu bola. Às vezes sua formação não foi lá essas coisas, mas você abraçou, você olhou, você deu atenção, você será lembrado. Porque o amor é a grande chave. Tanto que eu sempre coloquei na minha vida. Gosto de ler, gosto de estudar, às vezes estou cansado, mas eu peço sempre a Deus, nunca me deixe faltar o amor. Entre eu ler um livro e escutar uma pessoa que precisa de mim, eu vou escutar uma pessoa que precisa de mim. Entende? Então, não é que eu não tenho que fazer, mas eu preciso entender que se nos falta o amor, nos faltou a razão de tudo. Então, muitas vezes, nós vamos ser formados no processo. Na cruz andando. Hoje, a gente tem informação suficiente
para ser formado antes. Mas na minha fase não tinha. Não tinha. Então eu tinha que ir sendo formado no processo. Hoje a gente tem material suficiente para isso. Então, o Senhor na palavra, Ele vai dizer que Ele veio para quem? Os sãos ou para os doentes? Para os doentes. Quem é o primeiro doente? Pare de achar que é o doente. O outro pode até estar doente, mas você também não está 100% curado. Só em pensar assim você já não é curado, você é vaidoso. É lógico que as minhas feridas podem não ser as suas. O caos da minha realidade pode não ser o seu caos. E, por exemplo, eu não tenho filho. Então, meu problema não é paternal. Porque tem muitos pais que não se relacionam bem com seus filhos. E vice-versa. Então, o meu já não é paternal. Entendeu? Então, a minha realidade é uma, a sua é outra. Mas todo mundo tem as suas. A sua natureza humana, ela é santa e pecadora. Então, a gente tem realidades na nossa vida que são difíceis. Abra uma palavra em 1 Timóteo 4, 6. E uma pessoa lê para mim. Alto e rápido. E daqui a pouco está tocando a sirene. 1 Timóteo 4, 6. O que é que diz? Recomenda essa doutrina aos irmãos. Será aquilo que Jesus Cristo. Alimentaram com as palavras da fé e da sã doutrina. Até agora, seguidas com exatidão. Graças a Deus. O que nós temos como chave para essa palavra de 1 Timóteo 4, 6? Que formar é urgente e necessário. Então, formar o povo, formar os nossos é urgente e necessário. Sabe por quê? Porque a formação, ela vai nos dando uma segurança maior. Imagina quando você vai visitar um presidiário sem uma formação de como se comportar diante dele. Porque quando eu assumi a promoção humana, era meio assim, não tinha formação de nada. Então na minha cabeça eu tinha que visitar tudo igual ao Evangelho. O Evangelho diz, vai para o doente, vai para os presos, vai, porque o Evangelho diz isso, eu estava no investimento, eu estava preso. Então na minha cabeça tinha que ir para tudo. Então eu levei o povo para tudo. E o meu grupo sempre foi assim, o grupo que mais teve esse ministério muito fortalecido na minha época. Hoje ele já não é mais tão forte assim. Mas era assim. Então eu disse, minha gente, tem a casa de custódia, bora. Tem a vereda grande, bora. Estou dizendo os lugares que nós fomos. Tem a Major César, vamos. Tem o lado da criança, bora. Tem os hospitais, bora. Eu tinha que ir para tudo, na minha cabeça, para tudo. Depois que eu fui entendendo que não era muito assim. Mas onde o Evangelho dizia, tinha que ir. Então, quando a gente não tem essa formação criteriosa mesmo, endossada, a gente vai se movendo pelo impulso do amor e da palavra. Mas sabia que a gente era menos medroso? Hoje a gente tem medo de tudo. Bora no hospital, e se eu pegar uma Covid? Quantas máscaras eu devo usar? Tem que ir com EPI, a gente vai todo medroso para ir para o hospital. Algumas ressalvas até são válidas. Se for no presídio, de dentro de casa, e se não for perto de refém? E se não voltar? Tudo isso eu ouvi. E se for para as crianças, quando eu fui numa creche, essas crianças deram tanto em mim. Jogaram brinquedo lá, foi o primeiro lugar que eu disse, não é aqui meu nariz. Porque esses meninos eram bem violentos. Eles achavam que brincar era maltratar. E eu tinha que ficar sorrindo, né? Então, assim, eu não tinha essa formação. No presídio eu fui várias vezes. Inclusive, eu coordenei a pastoral carcerária aqui na Diocese. Me descobriram que eu fazia essa visita. E eu costumo sempre dizer uma palavra de Dom Sérgio, que ele dizia que a gente não vai para os lugares que eu estou dizendo com essa expressão. A gente tem que ir, porque os evangélicos estão tomando de pouco. Não é por eles, é porque faz parte do evangelho.
foram mais espertos do que o primeiro, foram mais audaciosos. Os acomodados somos nós, católicos. Nós temos que ir porque é evangelho. Não é por concorrer público, não. Concorrer porque a igreja A, B, C está lá, não. Eles talvez foram mais sensibilizados do que nós somos mais acomodados nele. Adoramos e só para missa e voltar para casa. A gente adora isso. Pelo menos a gente adorava fazer isso, que agora não tem mais tanto isso. Né? Mas a gente viveu muito disso. Então, é evangelho e não concorrência. Não é concorrência. Eles estão lá, glória a Deus. Nós também devemos estar, porque o chamado é para Deus. Então, meus irmãos, onde primeiro Jesus nos forma? Abram a palavra em Marcos 3,13. Onde primeiro Jesus nos forma? Marcos 3,13. É só o versículo 13. Diz assim. Posso ler? Depois subiu ao monte e chamou os que ele quis. Então, onde primeiro Jesus nos forma? Na montanha. Na montanha. Lá recebemos a sua mais fiel doutrina, meus irmãos. Aonde é a montanha? É no sagrado. É no sagrado. É nas horas. Montanha, todos vocês acho que já ouviram, é lugar de oração. Subir ao monte. Eu não pude vir ontem por um monte de prova que eu tenho que corrigir, né? A minha formação era ontem para ser hoje por causa dessa questão de trabalho. Então, a semana passada eu estava com formação no meu grupo. Mas, meus irmãos, eu ouvi algumas flashes nos stories e eu ouvi a pessoa falar sobre isso. Não existe carismático sem vida de oração. Existe? Não. Mas é só carismático? Não. Não existe cristão sem vida de oração. E digo muito mais. Eu não consigo compreender um carismático que não tem vida de adoração. Eu não digo só oração pessoal, mas vida de adoração. De adorar Jesus no Santíssimo Sacramento. Lá tem para nós o mais belo de todos os tesouros. Quantos minutos passamos diante do Santíssimo e quantas vezes a gente vai ao Santíssimo? Eu dou um testemunho para vocês que eu faço adoração 3 vezes na semana. E eu faço corridas para fazer isso. É corrida esporte, é corrida de estar no trabalho, sair para adorar e depois voltar ou ir para fazer outra coisa. De sair de uma aula e aonde eu estou, se eu tenho uma folguinha, a primeira coisa que eu penso, qual é a igreja mais perto? Para eu poder ir, para eu poder adorar. E a gente vai disciplinando nisso. E todos os encontros de formação básica que teve aqui no meu grupo de oração, com muito sucesso, graças a Deus, no processo formativo inteiro. A gente está com 2 anos que faz um processo completo aqui na organização. De todas as apostilas. É fruto de um joelho diante de Jesus. Quando eu digo joelho, não é que eu fico a vida inteira de joelho, mas eu quero me dizer diante dele. Porque lá ele foi falando comigo, lá ele foi dizendo o que eu precisava fazer. Ao tal ponto dos irmãos dizerem assim: César, sem essa tua perseverança, eu nem sei se a gente também estava prosseguindo. Então a gente não pode deixar de ir na montanha, porque é lá que nós receberemos a doutrina mais fiel para sermos uns servos comprometidos. E é lá onde Deus vai nos dar toda a autoridade espiritual. É diante de Jesus. E outra coisa. Ninguém adora Jesus só falando. A gente adora Jesus também em silêncio, ouvindo. A gente adora Jesus às vezes chorando as nossas misérias. A gente adora Jesus às vezes só louvando, só cantando. Por
mais importante é não sair da presença dele. Não tenho nenhum dia para adorar, mas eu vou à missa aos domingos. Então vá meia hora antes e fique lá adorando, se é o único jeito que você pode. Eu faço isso hoje porque eu estou podendo. Mas houve épocas que eu não podia fazer todos esses dias. Eu ia só um dia. Eu nunca abri mão da minha quinta-feira. Tento mudar meu horário todo ano. Mas eu boto lá no pé. Eu não falo por quê. E se eu disser que é coisa de igreja, boto. Só por causa de igreja. O mundo vê assim. Mas eu não digo. Eu só digo, eu não posso. Porque eu saio da minha aula correndo para a catedral. Para participar da missa. Na semana eu saio correndo para a capela da HVV. Para adorar Jesus, para participar da missa, da celebração da palavra. Então, Deus olha, e esse ano, meus irmãos, eu nem imaginava que iam fazer meu horário de tal modo que eu pudesse ir mais dias, porque eu nem pedi. Eu botei saindo 1h40, 1h30, né, que acaba a hora. Mas botaram todas saindo 11h40. Aí eu corro para uma celebração, para uma missa que é meio-dia. E é correndo mesmo. Para não deixar faltar para mim o que me sustenta. Porque a gente está numa fase muito de carismáticos animados, empolgados, mas pouco parados. Muito animado, muito empolgado. Até quando? Até que dia? Até que hora? Até que momento? Até a primeira tempestade? Até o seu amiguinho sair? Até a primeira paulada que ele der? Onde estão as suas raízes? Aonde você se situou? Aonde Deus te colocou? Irmãos, 31 anos nesse movimento eu já vi muita coisa. Coisas que poderiam me fazer sair, coisas que poderiam me fazer chorar. E chorei. E como chorei? Mas aonde eu estou? Ainda por aqui. E aonde eu quero continuar? Por aqui. Então, a visão ampliada de um líder comprometido em formar o outro, ela requer algumas coisas. A primeira delas, uma escuta profética. Meus irmãos, se você parar para ouvir a Deus, Ele vai lhe dizer tudo que você tem que fazer. Por isso a palavra não vos preocupeis, porque você escuta tudo. E quem já trabalha? Que eu escuto de um jeito. Mas para esse tecido estar bem aqui, eu teria que ter visualizado. E não só achado bonito. Eu não consigo. Do jeito que ele diz. Porque eu sei o que é não ouvir. Assim como você quer ouvir, eu sei o que é não ouvir. Vale. E eu tenho problema assim, 20 minutos. Ah, o povo vai chegar. É porque você também tem que falar, né, Alex? Você ainda vai falar também, né? Beleza. Eu deixo eu caminhar aqui. Então é preciso ouvir. Ouvir bastante. E para ouvir precisa ter tempo. Para ouvir precisa ir para a montanha. Precisa ter silêncio. Não dá para ouvir um pancadão tocando na redor da sua casa. Isso não dá. Não dá. Eu não consigo. Requer, meus irmãos, o discernimento. O que Deus está mostrando. Quando eu fui descobrir a promoção humana, o nosso grupo teve um discernimento que o nosso chamado era para cuidar dos idosos. E a gente cuida até hoje. Todo mês tem essa visita aos idosos e o nosso olhar aqui no grupo de oração para os necessitados. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que a gente não é chamado a dar só o pão, só a carne, só o peixe. A gente precisa fazê-los experimentar quem é o autor deste pão, desse peixe, que é Jesus. Não adianta só dar. Para isso já existem as ONGs. Chega, dá, tira foto e está tudo bem. Fizeram uma boa ação. Mas o nosso vai um pouco mais além. É preciso que haja um oferecimento de boas pastagens. E as boas pastagens estão no nosso processo, né? O nosso processo formativo, aquilo que a gente tem. E uma palavrinha que é uma apostila de vocês. Um líder, ele precisa ter essa visão de pastoreio. Em duas vertentes. Duas. Quem é o pastor maior? Jesus, né? Mas quando eu sou líder, eu também sou pastor.
Mas eu preciso também lembrar que eu também sou ovelha. De Jesus, eu sou ovelha. De vocês, eu sou pastor. E eu não posso esquecer isso. Eu, pastor, eu, ovelha. De Jesus, eu sou ovelha. Dos formadores do meu grupo, eu sou pastor, porque ele me escolheu. Então eu preciso também deixar de ser pastoreado por ele, ser cuidado por ele, ser curado, restaurado por ele. Eu também preciso me deixar ser exortado por ele. E daí a gente tem que lembrar sempre que a nossa formação ela tem que estar centralizada na pessoa do Mestre, em Jesus. Então, meus irmãos, eu pergunto para você, em que solo devo semear para aprofundar minhas raízes? Em que solo eu estou semeando? Em que lugar eu estou indo para aprofundar? Ou seja, eu estou indo para um hospital, então preciso aprofundar o meu conhecimento em visitas aos hospitais. Eu ainda estou no começo da RCC, eu primeiro preciso aprofundar as minhas raízes no movimento, na doutrina, para que eu não saia falando balela para onde eu for, para que eu não fique sem dar resposta para onde eu vou. Então eu busco fortalecer as minhas raízes aonde? No grupo, na formação que me é oferecida pelo movimento. Então nós precisamos ter raízes profundas em Jesus Cristo para gerarmos frutos. Você percebe frutos na sua vida? Sim ou não? Sim. Já percebeu frutos em quem você ajudou a promover? Sim. Glória a Deus. E quando a raiz fica doente? Quando nós deixamos, meus irmãos, as misérias da vida nos consumir. Porque as nossas raízes podem adoecer. E aí a gente vai ficar doente. E a gente pode apodrecer. Pertinho de vocês, tem pessoas que eram fogo em pessoa e hoje não é mais nem cinza. Tem gente assim. Era um fogo ardente, agora nem cinza é mais. Será o que houve? Será que não faltou nós saída delas? Porque o que menos a gente pode fazer é julgar quem saiu. Porque às vezes eu não fiz nada por ela. Às vezes a gente sai com decisão. Às vezes a gente sai porque não teve um pouco. E nem todo mundo tem essa maturidade. Mesmo se não te amaram, não te amou, não te olharam, o Pai sempre me amou, eu continuo aqui. Isso aconteceu comigo. Eu sou bem amado. Mas também já passei por situações que eu achei que aquele povo, ninguém me amava. Mesmo assim eu decidi continuar. É como um rapaz está conversando comigo. Todo mundo que fala te abraça. Eu não sou tão querido por todos, não. Só pelos que falaram comigo mesmo. Porque tem uns que passam e nem olham. Vou morrer por isso? Não. Quem me ama mais do que tudo? Jesus. Quem eu amo mais do que tudo? Jesus. Então tá bom. Bora pra frente. Vamos pra frente. Você está perdendo tempo sofrendo por essas coisas. Deus querendo te amar e tu querendo que o outro fique te amando o tempo todo. Vai para o Santíssimo, você vai sair de lá muito amado e bem diferente. Lá é a nossa fonte dessa cura. É por isso, meus irmãos, caminhando aí. Uma liderança bem formada, ela gera um povo bem disposto. Bem disposto mesmo a querer. E aí eu pergunto, qual a formação da RCC? Ela começa com o módulo Q, depois ela passa pelo módulo básico, que começa com a formação humana, que é a cara de vocês, é a minha cara. Depois que nós terminamos esse processo todo, com todas as apostilas do módulo básico, que conclui com a formação humana 2, passando por igreja, grupo de oração, carisma, vida de oração, Jesus, o Senhor. Depois que a gente passa por tudo isso, a gente tem um módulo intermediário, que nos dá consciência do que é um ministério na nossa vida. E do qual deixei bem claro domingo.
um ministério que não sou eu sozinho que escolho, mas a comunidade que confirma em mim. Não sou eu que chego batendo no peito, já sei, sou da promoção humana. Não. É a comunidade que confirma isso na minha vida. Eu apenas sinto esse toque, mas a comunidade vai confirmar. Tanto que eu pergunto para vocês confirmam se o meu ministério é formação? Sim. Tem esse perfil? Sim. Então é vocês que confirmam na minha vida. Não sou eu que me toco. Eu sou formado. Eu sou pregador. Não. Pelo contrário, recentemente eu saí da pregação. Recentemente discerni que eu não ia mais ser pregador. Só formador. E aí Deus disse assim, tu que pensa. Não vou. E aí eu preguei nesse dia, essa é a minha outra pregação do Ministério de Pregação, porque eu não gosto de estar no lugar que eu não sou todo. E eu sou mais todo em formação. Tá? Por toda a minha caminhada hoje em dia. E aí nesse dia, olha o sinal de Deus. Uma mulher que não abre a boca lá no grupo, ela é calada, ela vai embora, ela chega, ela vai embora, ela não tem nem um oi. Ela terminou a pregação, ela se levantou e foi lá. Deus fala com você, nunca deixa pregar. Aí já foi a certeza. Mas o Senhor sabe que a minha decisão era uma certeza. Levantou outra, que é mais muda do que essa. Chegou, foi lá onde eu estava, nunca tinha me abraçado, teve que falar assim, porque ela é tímida mesmo, sabe? Chegou e disse assim, a sua pregação edifica muita gente, inclusive a mim. Então, se isso não for voz de Deus, foi o que eu fiz, me mantive calado e saí pro meu grupinho, né? E continuo na pregação. Sabe o que é a comunidade confirmar quando você tem dúvida? Foi isso que ela fez. Eu não estava com dúvida. Eu só não queria estar pela metade, em nenhum lugar. Mas Deus não quis que eu saísse do ministério de pregação. Tá? Então nós temos a formação específica. Olha aqui ela, está tudo aqui. Vocês conhecem esses módulos. Depois que a gente faz esse básico, a gente vai para o módulo específico da promoção humana. E é onde a gente vai se descobrindo. Então o Senhor quer mesmo que aqui nesse lugar, o Senhor está lapidando a minha vida. E aí, meus irmãos, eu faço essa pergunta. Até que ponto nós somos comprometidos com a formação dos nossos servos? Até que ponto vocês estão organizando para que essas pessoas sejam formadas? Vou não ver mais comigo. Eu pensei que ela vinha com um minutinho assim, vai se embora. Então, veja só, a gente tem que ter esse compromisso, meus irmãos. Olha, eu dou um testemunho para vocês no processo formativo, eu falo. Mas ele tem que ser muito bem organizado, porque senão as pessoas não vão. Tem que ser rezado, tem que ser orado e tem que ser o melhor. Eu digo, nós estamos com 2 anos vivendo o processo formativo aqui no meu grupo de oração. Sabe o que é mais belo? Não é que eles estão loucos com o ministério, eles estão loucos pela santidade. E isso é o que é mais válido no processo formativo. Vida de santidade. Hoje já chora se faltar. Temos uma perseverança que as pessoas ficam brigando quando diz que não vai ter, por causa do processo formativo. Então, ele é um caminho valioso para vocês. Mas tem que ser. Não pode ser mal feito. E para isso você tem que dar tempo, você tem que rezar, você tem que se organizar. Então, meus irmãos, a relação. Outro dia eu aqui deve. Então, invista, cobre o seu coordenador o processo formativo. E diga, não é aquela coisa, chamou para formar, reza aqui, forma. Não, é formar, é partilhar, é conviver fraternalmente. O nosso grupo funciona fazendo final de semana. E a gente passa uma semana junto. Então a gente tem cenáculo, a gente tem tudo. Daí existe a relação, meus irmãos, de formação, era uma relação que gera maturidade. E aí eu vou encerrando. Eu queria só que vocês abrissem a palavra em Filipenses 3, de 12 a 16. Filipenses 3, de 12 a 16. Eu quero fechar com essa palavra.
Foi aquele que deu conta também. Filipenses 3, de 12 a 16. 3. Um dos grandes objetivos da promoção humana é o quê? Levar Jesus para o outro, mas também ver Jesus no outro. Não esqueça disso. Até mesmo aquele que você acha que cometeu as maiores barbaridades. Deus também habita ali. Mas houve uma brecha muito grande, que ele se deixou levar pela obra humana, e nada é culpa só do inimigo, mas também do inimigo. Mas eu queria encerrar com essa palavra. Tá? A palavra de Deus diz assim, olha o que Paulo fala. Vamos ler junto? Não pretendo dizer que já alcancei esta meta e que cheguei à perfeição. Não. Mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. Consciente de não tê-la ainda conquistado, só procuro isto, prescindindo o passado e atirando-me ao que resta para a frente. Persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus me chama em Jesus Cristo. Nós, mais aperfeiçoados que somos, ponhamos nisso o nosso afeto. E se tendes outro sentido, sobre isto Deus nos há de esclarecer. Contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. É o que eu quero dizer para vocês. Gravem isso, por favor. Quantos anos eu tenho na renovação? Que eu disse? De nada vai valer 31 anos se ainda hoje eu não me sentir conquistado por esse Jesus Cristo. O amor de Jesus Cristo, ou por Jesus Cristo, precisa me conquistar diariamente. Então, eu persisto nesse alvo de buscar a perfeição, porque esse amor ainda me conquista todos os dias. Por isso eu choro no grupo de oração, eu choro diante do Santíssimo, eu ri diante de Jesus, eu luto para estar com Jesus, porque o amor dele ainda me surpreende. É uma grande novidade. Então, os anos valem muito a pena, porque você alcança a maturidade, sim. Mas eu não vivo só da teoria. Eu quero viver também da experiência. E eu ainda assim, o amor de Deus ardendo dentro de mim. E quero encerrar dizendo, eu posso não ter tido nenhuma formação na minha vida, mas eu tive e é bom ter, e precisa ter. Mas sabe qual foi a maior formação que a renovação me deu? Eu aprendi a amar de uma maneira muito diferente. Isso vale. E quando a gente ama, a gente busca para dar o melhor. Se Jesus me conquistou, busque dar o melhor dele para o outro. Leve ele e encontre ele aonde você for. Louvado seja o nosso Jesus. Para sempre seja louvado. Obrigado por ter ficado tão atentos. E continue, a evolução humana é um lugar onde Deus lapida.